Queridos, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Pela manhã, nós tivemos uma bela programação. Quem é pai aqui que não veio de manhã, fica de pé. Quem é pai e não veio de manhã, fica de pé. Vou contar uma coisa para vocês, viu? Vocês perderam a festona, viu? E a igreja diz? Amém? Não. Ah, que pena. Coitadinho deles. Pode sentar. Mas tivemos um momento de bastante emoção, vendo as crianças na sua programação, e falamos um pouco sobre a vida de José, um pai que nos ensina algumas coisas muito interessantes. E a principal delas é a sintonia com Deus. José era um cara que estava alinhado com Deus e ele escutava Deus. E porque ele escutava Deus, no momento do anúncio da gravidez da mulher que ele ainda não tinha casado, o anjo chega e fala: ó, vai de boa, pode encarar que isso é de Deus. E ele aceitou aquele desafio e cuidou de Jesus como seu filho. E aí a gente aprendeu, olhando para a vida de José, que seria importante nós mantermos essa sintonia com Deus. Vimos como José era um camarada responsável com as questões legais, com as questões de moralidade. Vimos no exemplo de José como é importante você obedecer a Deus. Porque muitas vezes o que falta do exemplo dentro dos lares é esse exemplo de pais que obedecem ao Senhor e acabam levando à segunda geração um sentimento assim: ah, se ele faz, então para mim tanto faz. José nos ensinou o contrário, que precisamos levar Deus com seriedade. Amém? E agora à noite eu quero falar de mim. Eu quero falar de Jairo. Mas não do Jairo, pastor dessa igreja. Do Jairo, um outro príncipe. Eu quis destacar o outro assim, né? Um príncipe da sinagoga. Um dos homens ligados à hierarquia dentro da cultura judaica. Um homem que tinha bastante conhecimento, um homem que tinha bastante saber a respeito da fé. E a experiência que ele vive aqui em Marcos capítulo 5, quando a sua filha tem um problema, é uma situação que nós vamos aprender olhando, observando a vivência deste homem. Nós vamos aprender algumas lições muito valiosas. E eu quero convidar você a ler esse texto comigo, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. A história de Jairo com a sua filha, ela começa no capítulo 5, do 21 até o 24, e aí a situação começa a resolver. Aí aparece uma narrativa de uma situação, uma cura de uma outra mulher, que acaba aparecendo no meio do caminho, e aí a narrativa de Jairo com a sua filha continua nos versos 35 a 43. Então quero ler primeiro esta parte inicial, dos versos 21 até o 24. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e incessantemente
lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. E indo a caminho, leia agora o verso 25. E indo a caminho, grande multidão o seguia. Aconteceu que certa mulher, havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E aí vai contar a experiência daquela mulher com fluxo de sangue, que toma a decisão de se aproximar de Jesus por trás, sem ser percebida, e ela tinha estabelecido a metodologia. Vou me aproximar quietinha, porque eu sou considerada impura, se alguém me ver, vão me tirar, e eu vou tocar na roupa de Jesus, e eu sei que esse toque vai fazer diferença na minha vida. Ela procede assim. Então ela vai, se esconde, toca na orla da roupa de Cristo, e aí ele, opa, alguém me tocou. Aí tem aquela situação que os discípulos falaram: Senhor, peraí, é um monte de gente cutucando, empurrando o Senhor, como alguém te tocou? Alguém me tocou, eu senti sair virtude de mim. E aí aquela mulher se apresenta, e aí Jesus dá alguns ensinamentos a respeito de fé, e explica isso, e aí ele está caminhando, e aí vamos à continuação do texto de Jairo. Falava ele ainda com a mulher e aquelas coisas, verso 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que incomodas ainda o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse a Jairo: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João. Chegando à casa de Jairo, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e pranteavam muito. E ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não morreu, ela dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entraram onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou expressamente que a ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Amém? Irmão, a gente precisa aprender a presenciar a leitura, e você precisa entrar no clima da leitura. Então, quando a gente lê essa situação, que aquele choro, claro, eu não vou querer que ninguém chore, tal, mas pensa, o pai vai procurar Jesus, ele chama Jesus, Jesus aceita ir à casa dele, e quando Jesus está indo, ele para no meio do caminho, tem aquela situação da mulher, e aí ele, ao terminar aquela situação, alguém chega e fala: ó, acabou, não precisa mais ir, porque já morreu. Imediatamente Jesus disse para ele: epa, não temas, crê somente. E aí o pai vai com Jesus para casa. Jesus chama apenas 3 discípulos, e quando chega lá, interessante o texto, né? Alvoroço, choro, mas um determinado momento do texto fala de riso. Por que o riso? Porque Jesus fala: gente, vocês estão chorando porque a menina está dormindo. Só que a medicina e a ótica humana sabia o que aconteceu. Ela morreu. Mas quem põe o ponto final na nossa história é o Senhor.
e não a medicina. E Jesus disse: ela não morreu, ela dorme. E aí o pessoal começou a rir dele. E aí ele manda sair todo mundo, chama o pai e a mãe da criança, entra no quarto com os seus discípulos, a toma pela mão e diz: menina, eu te ordeno, levanta-te. E ela deu aquele pulo, imediatamente se levantou e começou a andar. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu não quero parecer aquele pastor que circulou um vídeo aí que mandava a igreja repetir toda hora, mas é bom você sentir no seu coração a alegria que aquele pai estava sentindo, de ver a filha, que acabara de morrer, ser ressurreta e ficar andando pela casa com fome, que é típico da idade. Amém? Quem era Jairo? Um pai que conhecia a fama de Jesus. Um pai que conhecia a história de Jesus. Um pai que conhecia o Jesus histórico. O Jesus que andava, o Jesus que curava, o Jesus que alimentava. Aquele homem líder na sinagoga, que era o local de reunião, de ensino do judeu, um homem que estudava a palavra, ele conhecia a história, a fama, os atos de Jesus. E porque ele conhecia isto, ele vai procurá-lo no momento de uma dor intensa da saúde da sua filha, que estava muito doente. E a gente percebe essa intensidade pela forma como aquele pai se aproxima do mestre e apresenta-lhe a sua necessidade. Amados, quanto a gente não anda, quanto a gente não se esforça, quando a gente conhece a capacidade de um médico e sabe que aquele médico pode dar um direcional diferente diante de um problema de saúde. Eu me lembro que a Vitória, quando tinha os seus 2 aninhos, ela teve um hemangioma no lábio. E na época disseram para a gente que o melhor médico de São Paulo se chamava Doutor Curado. Tem um consultório ali na rua Curitiba, perto do Parque do Ibirapuera. E disseram: olha, só que é um médico que custa caro. Não atende convênio, tal. A gente não pensou 2 vezes. Se ele pode ajudar a nossa filha, é lá que nós vamos. Chegamos lá, pagamos bem caro a consulta. Aí ele olhou e falou: ah, isso aqui é um hemangioma. Essa parte eu sabia, não estudei tudo aquilo que ele estudou. Ele disse: olha, faz o seguinte, tirou uma foto da boquinha dela e falou: voltem daqui 6 meses. A gente vai tirar outra foto e comparar se cresceu ou não. A tendência é diminuir. Até logo, boa tarde. Eu falei: aí, Joe, tudo isso para só isso? Sim. Isso que ela tem é um problema simples, que a gente só vai poder mexer se aumentar. Eu acho que diminui. Obrigado. E fomos embora. No hall do escritório lá, daí a pouco aparece uma outra mãe com uma criança com hemangioma. A criança tinha uma touca. E a hora que a criança chegou, eu falei: nossa, que touquinha feia. Porque a cabecinha da criança estava aqui e a touca estava de lado assim, né? A hora que a mãe tirou a touca, aquilo era o hemangioma da criança. Eu arregalei o olho, olhei para a boquinha da Vitória, aí deu aquela extasiada. Daí a pouco entrou uma outra mãe com um nenenzinho que estava pior ainda. Eu falei: Ruth, vamos embora, que se esse negócio pegar...
E aí a gente foi para casa beijando o hemangioma da Vitória, porque era uma gracinha. Era lindo. Voltamos, alguns meses depois, o hemangioma diminuiu. E ele falou, olha, se precisar de cirurgia, é assim que faz, tal, tal, tal. Conheço hoje pessoas que vêm da Bahia e tratam com este médico, porque ele é referência nessa área de hemangioma. Jairo, o da sinagoga, conheceu a fama de Jesus. Ele sabia que aquele homem curava ao ser tocado. Ele sabia que aquele homem curava ao ordenar a cura. Ele sabia que aquele homem pegava 5 pãezinhos e 2 peixes e alimentava 20.000 pessoas. Ele conhecia a história, os atos e a fama de Jesus. E por isso, aquele pai vai procurar o mestre. Ele era de uma sinagoga, um chefe de sinagoga. Em tese, alguém que não concordava com aquela visão messiânica de que Jesus era conhecido. O judeu não tinha na pessoa de Jesus a figura do Messias. Mas aquele pai conhecia a história de Jesus. O que você conhece a respeito de Jesus? O que você conhece a respeito de relacionamento com Deus? Você crê que Deus pode fazer milagres? Você crê que Deus pode operar transformações? Você crê que Deus pode mudar a história do homem? Você crê que Deus pode mover o céu e a terra na sua vontade para atender uma necessidade que o homem apresente a ele? Eu creio. E eu sei que você crê também, porque você está aqui, na casa do Senhor. E você veio aqui para quê? Para louvá-lo, para engrandecê-lo, porque você conhece intelectualmente este Deus que nós adoramos. Assim foi com Jairo, um homem que se aproxima do mestre e coloca diante dele, como o texto diz, ele se prostra aos pés de Cristo e apresenta a sua necessidade. Esse é o segundo detalhe. O primeiro é que Jesus, que o Pai conhecia Jesus. O segundo detalhe que eu quero destacar é que esse Pai, ele não só aplica na sua vida o conhecimento que ele tinha do Pai, de Jesus, mas ele chega e se prostra diante do Senhor. Esta atitude de se prostrar diante de alguém dava a este alguém um status de muita superioridade. E aquele líder de uma sinagoga, ele quebra alguns paradigmas ao se aproximar de Cristo e dobrar-se diante dele, e curvar-se diante dele. Essa atitude de curvar-se diante de Jesus, se você ver no capítulo 5, lá o endemoniado, quando Jesus chega na região de Gadara, o endemoniado se aproxima dele e se curva diante do Rei dos Reis. Todo joelho se dobrará. Alguns se dobram por medo, como aconteceu com o endemoniado, mas outros se dobram em adoração. Outros joelhos se dobram reconhecendo a soberania daquele diante de quem nós estamos nos curvando em adoração, buscando nele a solução para as nossas ansiedades. Essa atitude de se aproximar de Cristo
e curvar-se diante dele, prostrar-se diante dele e clamar como ele fez, essa atitude, ela autentica a visão de soberano, a visão do Deus Todo-Poderoso, a visão do Cristo que era prometido lá em Isaías, aquele que levaria as dores sobre si, aquele que tiraria o mal do meio do povo, levando na sua carne. Dobrar-se diante dele era o reconhecimento espiritual da soberania de Jesus naquela situação. Então nós temos duas situações, uma de conhecimento intelectual, e às vezes a gente tem que tomar cuidado para que a nossa relação com Deus não pare neste campo, porque se parar aí, a gente conhece aqui, mas não conhece no coração. E se a gente não conhecer no coração, a gente não vai ter as demais experiências que nos levarão à salvação. Nós precisamos ir mais fundo nos nossos compromissos de fé. Aquele líder, que era um homem que tinha fé, tanto que era um líder religioso, aquele homem, ele foi mais fundo daquilo que ele conhecia. Ele se aproxima diante do mestre, e ali ele dobra o seu joelho, reconhecendo quem é aquele diante de quem ele se curvara. Ele conhecia e agora se curva. E curvado na presença do mestre, o que ele faz? O texto diz que ele suplica insistentemente para que Jesus salvasse e curasse a sua filha. Amados, muitas vezes nós nos colocamos aos pés de Cristo, mas podemos fazer isso sem o devido comprometimento. Será que é possível? Soldados na cruz, aos pés de Cristo, ele pregado na cruz e os soldados ali do lado dele. Aqueles soldados estavam ali para honrar ao Senhor? Não. Ao contrário, alguns estavam ali para ironizar. E às vezes nós temos que tomar cuidado, porque Paulo ensina que quando a gente leva o evangelho de uma forma irresponsável, nós estamos como que crucificando de novo a Jesus Cristo. E nós temos que tomar cuidado, porque estar aos pés de Cristo requer de nós comprometimento, requer reconhecimento de que Ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano Rei. Estar aos pés de Cristo só vai acontecer para aqueles que o conhecem, mas que o conhecem reconhecendo a sua soberania. E a hora que a gente chega diante dele, é a hora de abrir o nosso coração e derramar nos pés do Senhor as súplicas e tudo aquilo que vem incomodando o coração. É importante a gente pensar que muitas vezes nós temos uma tendência a levar o nosso pedido para Deus, mas a gente leva como que definindo o modus operandi da forma como Deus vai resolver o nosso problema. Muitas vezes, quando a gente chega diante do Pai para derramar o nosso coração,
e colocar diante dele os nossos anseios, a gente coloca do jeito que a gente quer. Como é que Jairo falou para ele? Senhor, eu insisto, vamos lá na minha casa. Aí o senhor chegando lá, o senhor impõe a mão na minha filha para que ela seja salva e viva. Interessante que Jairo, quando apresenta o seu pedido, quero ler esse texto, nós lemos no verso 23, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Ela não tinha morrido ainda, mas ele está falando em viver no tempo futuro. Quantas vezes nós já não nos aproximamos de Deus e dissemos para Ele: Senhor, eu estou com um problema, e eu queria que o Senhor resolvesse esse problema para mim, assim, assim e assim. E a gente dá a receita para Deus, a gente dá o jeito dele proceder. Olha, o senhor vai lá na minha casa, aí o senhor põe a mão na cabeça dela, e aí ela vai sarar e ela vai viver. Não, não é assim que as coisas funcionam com o soberano rei. Ele faz do jeito dele, no tempo dele, e se ele quer fazer. E nós temos que tomar esse cuidado, porque às vezes nós somos levados à presença do Senhor, motivados pelo nosso coração. Agora, como é o coração do homem? Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Eu, o Senhor, esquadrinho a mente e provo o coração. Esse texto é pesado, porque esse texto dá conta de que muitas vezes nós nos aproximamos do Senhor motivados pelo nosso coração. O judeu, via de regra, ele associa algumas questões orgânicas com questões espirituais e emocionais. Então, quando o salmista diz: eu te amo com as minhas tripas, no salmo está bonitinho, né? Com as minhas entranhas. Ele está dizendo que ama profundamente. Quando fala de coração, fala de emoção. E como nós somos traídos pela emoção. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor na boca do profeta Jeremias. Enganoso é o coração e perverso. Quem o poderá conhecer? Mas o Senhor dá a resposta: eu esquadrinho a mente e provo o coração. Por que o profeta diz: assim diz o Senhor, enganoso é o coração? Porque o profeta sabia disso. Porque o texto diz que Deus responde que ele esquadrinha primeiro a mente e depois prova o coração. Porque nós temos que colocar a nossa mente, que conhece Jesus, que se aproxima de Jesus, que ouve Jesus, para administrar a emoção do nosso coração. Nossa igreja tem muitos advogados. E nós sabemos que a própria lei, ela abranda ações que são cometidas
quando motivadas por forte emoção. Então nós temos que tomar cuidado com a emoção, com o coração, porque ele é enganoso, ele é perverso. O livro de Provérbios nos dá inúmeras situações alertando o nosso coração para as possíveis ciladas que as emoções podem trazer a nós. Este pai se envolve com isso. As emoções desse pai, elas vão adiante da sua razão, e ele já estabelece: Senhor, venha na minha casa, impõe a mão na minha filha. E aí não é desse jeito que o Senhor vai trabalhar. Deus não é menino de recado para que a gente determine a hora, o momento e o jeito dele fazer a obra. É ele que toma as decisões. Quem nos mostra isso? Jesus. Pai, estou sofrendo, estou transpirando gotas de sangue. Se possível, me tira dessa. Mas não seja a minha vontade, mas a tua. Amados, para esta oração feita por Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a resposta foi não. Não vou tirar você dessa. Você precisa ir ao sacrifício para que o homem seja resgatado. Nós precisamos tomar cuidado, porque a palavra diz que o coração engana e pode ser perverso, mas Deus esquadrinha a mente para que a gente tenha consciência, e aí sim ele prova o coração. Vamos ver se agora tua mente está no controle. É isso aí? É isso aí. Então, vamos em frente. Tiago 4, no verso 3 diz: quando pedem e não recebem, é porque pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios deleites. Será que isso é verdade? Palavras do Senhor em Tiago 4, 3. Vocês pedem e não recebem, é porque estão pedindo mal. Estão pedindo para gastar em seus próprios deleites. E aí você lê todo o capítulo 4, você vai ver quanta coisa pesada Paulo está dizendo nesse momento. E aí nós temos que tomar esses cuidados. Administrar a nossa mente. Porque quando nós vamos apresentar diante de Deus as nossas súplicas, a gente está envolvido com isso. E aí é que entra o momento de dar ouvido à palavra do Senhor, de dar ouvido ao que nós conhecemos de Deus, a dar ouvidos ao que ensinam a gente sobre Deus. Imagine a emoção de José, um pai justo, íntegro, homem honesto, honrado, e quando chega perto de concretizar o casamento, a mulher chega e fala: bem, eu estava lá dormindo, aí eu acordei que um anjo apareceu lá no meu quarto e disse que eu era agraciada, que eu era uma gracinha, tal, e falou que eu ia ficar grávida, e isso era do Espírito Santo, e bem, eu estou grávida. Razão, emoção, tudo isso, coração. Se não é a razão, entendendo que aquilo foi dito por Deus e por um emissário de Deus, a emoção leva para o outro lado. Conta a outra mulher: que isso? Quer me enganar? Que papo é esse? Mas não. Aquela mulher, não entendendo nada, qual foi a palavra dela? Cumpra-se em mim o quê? A tua vontade, a tua palavra. Usou a razão,
para dominar a emoção. José, quando soube, ficou irado, preocupado, nervoso, pensou até em terminar o casamento. Não, vamos esquecer tudo isso, cada um vai para sua casa. Mas em sonho, o Senhor falou com ele. Deus esquadrinha a mente para levar o nosso coração a tomar as decisões acertadas. Domine o seu coração. Mas isso só vai acontecer quando você fizer como Jairo. Você precisa conhecer o que Deus pode fazer na sua vida. Você precisa se curvar diante desse Deus e apresentar a Ele a sua súplica. A posição de curvar-se diante de, ela mostra total submissão. Total submissão. Porque você está numa posição totalmente indefesa, dando ao outro poderio total sobre a sua vida. Jairo fez isso. Ele errou um pouquinho na hora que ele estabeleceu o jeito de Jesus fazer. Mas como Jesus ama a cada um de nós e conhece o nosso coração, o Senhor permite. Ele não falou nada. Jesus poderia ter dito a Jairo: rapaz, para com isso, quer me ensinar a trabalhar? Como é que é a piadinha? Quer ensinar o Padre Nosso ao vigário? Eu sei como. Não, Jesus não falou nada. O que Jesus faz? Ele vai com ele. O Pai confiou em Jesus. Conheceu, prostrou-se, apresentou a súplica e agora confia. Porque o texto diz que Jesus foi com ele. Imagina a cena. Aquele pai aflito, a filha às portas da morte, e eles andando. O texto não diz se conversavam algo. Se o texto um pouco mais adiante diz que uma grande multidão o cercava, então Jairo estava indo perto de Jesus talvez, e as pessoas caminhando, e Jesus lá olhando as pessoas, e de repente Jairo ali olhando para ele, para mostrar o caminho onde ele deveria ir. E aí de repente aquela situação, ele para, opa, alguém me tocou e tal. E se eu fosse Jairo, falou: Jesus, dá um tempo aí, depois você vê quem pegou no senhor, vamos rapidinho lá em casa, resolve o BO lá, depois o senhor volta e resolve esse. Eu estava na frente, eu cheguei primeiro. O texto não nos dá estas informações. Sabe a impressão que dá? E aí eu falo como pai. Minha esposa fez uma cirurgia recentemente, quarta da semana passada. Ela tinha um probleminha na bexiga, foi tudo bem, graças a Deus. Só que houve uma situaçãozinha na quinta. Na quarta à noite, o médico passou lá e falou assim: olha, amanhã, 5 da manhã, a gente retira a sonda, tal, dá uma olhadinha, e se tiver tudo bem, lá para as 10 você tem alta. Beleza. No outro dia, beleza, arrumamos a mala, 9h30, coloquei tudo no carro, 10 horas, vamos embora, tal. O médico já tinha passado às 5 da manhã, falou que estava tudo bem, lá pelas 10 você tem alta, tal, beleza, e está lá. Deu 9h30, tal, nada. Deu 10 horas, nada. Deu 11 horas, nada. Deu meio-dia, nada. E eu ia lá e falei: por favor, cadê o médico? Não dá para ir lá? Não, está tudo no centro cirúrgico. Não dá para pegar um lá e trazer aqui para assinar alta e tal? Folgado eu, né? Tirar um médico do centro cirúrgico para dar alta para minha esposa. Ela estava bem, dormindo, alegre, tranquila, sossegadinha. Até falou: nossa, esse quarto aqui do Edmundo Vasconcelos parece um hotel, tal, ar-condicionado, comidinha boa, tal, sossego. E aí eu precisei me ausentar, sair, resolvi algumas coisas, 6 horas da tarde. E aí, Ruth? Nada, estou aqui esperando, voltei para o hospital. Gente, vocês estão de brincadeira, minha mulher era para ter tido alta 10 horas da manhã. Será que eu entendi bem ou lá para as 10 era da noite? Acabei vindo para casa para finalizar um atendimento,
E aí, 9h30 da noite, ela teve a alta. Chegou em casa, tudo bem. Mas olha a minha angústia. Querendo lá pegar um médico para tirar a alta dela. E Jairo com a sua filha. Ela, às portas da morte. E Jesus para perguntar quem foi que pôs a mão nele. Para, Senhor. Estabelecer prioridade, né, mestre? Pega leve. Alguém cutuca o senhor quer saber quem pôs a mão? Minha filha está morrendo. Não. Lázaro. É que eu brinquei tanto com músicas do Lázaro hoje à tarde que Jairo não falou nada. Sabe por quê? Porque ele confiou no mestre. Ele confiou. Qual foi a palavra dita? Não temas, crê somente. Ele confiou. Eu vou com você na sua casa. E no caminho, aquela intercorrência. Quando termina aquela situação, o texto diz que Jesus estava finalizando o papo ali. Chega alguém e falou: Jairão, esquece, pode parar de perturbar o mestre, sua filha já morreu. Como é a música? Quando tudo diz que não. Vamos junto? Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. É só até aí. Aqueles homens que vieram disseram para Jairo: para, acabou, game over, sem chance. Eu me emociono de pensar no Jairo, mas na hora que isso aconteceu, eu não sei se Jesus estava perto, se estava longe. Ei, não temas, crê somente. Será que Jesus falou: engole o choro, para com isso, moleque, eu sou o Senhor, e sou eu que ponho o ponto final na sua história. Eu estou dizendo para você não temer, porque a sua filha não morreu. Lázaro baixou a bola. Quando eu falar Lázaro, traduza por Jairo. E ó que não vem nem da mesma raiz do grego. Jairo foi com Jesus para casa. Só que aí Jesus falou: não quero que ninguém vá. Eu quero Pedro, Tiago e João. Você, Jairo e sua esposa. Vamos embora. Chegaram na casa. A casa estava com uma filha de 12 anos morta. Choro, dor, tristeza, próprias a um lugar onde alguém amado morreu. Jesus chega e fala: uau, para que tanto alvoroço e choro? A menina está dormindo, ela não morreu. E aí as pessoas começam a ironizar: como não morreu? Está morta ali. Ó. Provavelmente alguém constatou a morte. Jairo, por ser um líder da sinagoga, deveria ter uma assistência médica. E alguém deve ter dito: olha, galera, manda avisar o pai que a filha morreu. E eles entram na casa. E aquele choro toma conta. E o que esse choro dizia a Jairo? Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. E o que a voz de Cristo dizia àquele homem? Não temas, crê somente. E aí Jesus faz um negócio que é impressionante. Aí na boa, não estão acreditando, sai fora. Sai, tira todo mundo. Gente, na boa, eu acho que Jesus não era aquela carinha bonitinha, delicadinha que a gente vê em algumas pinturas, não. Ele chega num templo com um chicote na mão
e senta o rei naquele bando de gente e expulsa todo mundo da casa de Deus, porque ali não era lugar de brincadeira, ali era lugar de oração. E agora na casa de Jairo, ele põe todo mundo para fora. Vai ficar aqui dentro o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. E sai todo mundo. Se ponha no lugar do tio dessa criança. Esse cara é forgado. A menina morre. A gente está aqui para chorar porque estamos tristes, e ainda põe a gente para fora. Estas são as vozes que alimentam o coração enganoso, o coração que pelas vozes sente medo, os corações que pelas vozes dizendo não, temem e não confiam. A estes Jesus retira, porque em alguns momentos a sua parada com Deus é você e Ele, só. E aí Jesus vai até o aposento. Como é que Jairo propôs a abordagem? O senhor vai lá, impõe a mão e ela vai ser curada. Jesus não fez assim. Jesus entrou no quarto, pegou a menina pela mão e disse para ela: menina, eu te ordeno, levanta e anda. E o que a menina fez? Glória a Deus. Levantou e imediatamente começou a andar. Aí eu vou falar o nome certo. Não foi assim com Lázaro? Dias dentro de um túmulo. E Jesus manda tirar aquela pedra. E aí Jesus diz corretamente: Lázaro, sai. E ele sai. Este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus que esse pai conhece. E o que esse pai ganhou por conhecer a Jesus? O que esse pai ganhou por se prostrar diante de Jesus? O que esse pai ganhou por ter suplicado a Jesus? O que esse pai ganhou por ter confiado em Jesus? Esse pai ganhou a vida da sua filha devolvida. Pode dizer glória a Deus. A vida da sua filha lhe foi devolvida. Jairo agiu diferente das irmãs de Lázaro, porque as irmãs, quando Jesus chegou lá, elas ironizaram, elas ficaram tristes, elas jogaram na cara: valeu, Jesus, se tivesse chegado aqui antes, a gente avisou com o tempo, se tivesse chegado aqui antes, ela não teria morrido, Lázaro não teria morrido, agora o senhor atrasou, já morreu, está lá. Jairo não, em nenhum momento ele deu pressa, em nenhum momento, quando ele chega na casa e vê lá a menina morta, ele cobra algo de Jesus. Por quê? Ele conhecia, ele se prostrou, ele levou ao mestre a sua necessidade, ele confiou, e agora ele recebe a vida da sua filha. Ele recebe a graça de Deus. Ele recebe a bênção da sua necessidade ter sido atendida e o seu problema ter sido sanado. Isso só aconteceu porque aquele homem chamado Jairo estava com o seu coração quebrantado diante de Deus. Coração quebrantado. Não um coração altivo e enganoso, mas um coração dominado pela certeza de quem é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores,
um coração quebrantado, certo de quem é e quem vai fazer e o modo como vai fazer. É assim que nós precisamos nos apresentar diante do Senhor. Quero convidar o grupo Nova Geração para ministrar mais uma música. E quero que você preste atenção na letra dessa música e na história de Jairo. E que você compreenda o valor e a importância de ter um coração quebrantado, como estava o coração de Jairo naquela situação. E saber prioritariamente que um coração quebrantado, o Senhor jamais rejeita. Amém? Meu pai vem aqui na frente, já podem se juntar. Merecendo a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Você sente necessidade de se aproximar mais desta cruz? Se nessa noite, de alguma forma, você se sente na expectativa, e como Jairo teve, com alguma dificuldade muito grande diante de você, nesta noite, o Senhor diz ao seu coração: não temas, crê somente. E aí você vê que a chave, ela está no mesmo lugar do problema: o coração. O coração que não deve ser o dominador da situação, mas o coração que deve ser quebrantado. A mente esquadrinhada, Jeremias 17. O Deus que esquadrinha a mente prova o coração. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, com o coração quebrantado. Se você quer ser alvo deste amor, eu não quero ouvir as suas palavras, porque a música que cantamos diz: sem palavras eu me aproximo. Eu quero tão somente que você levante a sua mão, para que a gente possa orar por você. Se você está perto de alguém que levantou a mão, abraça essa pessoa. É isso que o Senhor quer, que a gente se aproxime. E muitas vezes a gente precisa de verdade de ajuda, como Jairo fez. Conheceu Jesus, se prostrou diante dele, confiou nele e teve a bênção, por conta do coração quebrantado. Pai de amor, impressionante é o teu amor, que nos redimiu quando nós nem estávamos olhando para o Senhor. Mas agora que nós olhamos para a cruz, nós queremos, ó Deus, nos prostrar diante do Senhor, com o nosso coração quebrantado, para que possamos ter do Senhor as graças que necessitamos para a nossa vida. Ó Pai, tira do meio de nós aquelas vozes que dizem não. Tira do meio do teu povo aqueles que não confiam no teu amor. Tira do meio do teu povo aqueles que não estão com o coração quebrantado diante da tua cruz. Tira, ó Deus, para que possamos ver a tua graça derramada sobre o teu povo. Tira, ó Pai, se há entre nós aqueles que zombam, tira, ó Pai, do nosso meio. Se há aqueles que não confiam no seu amor, mas se há no nosso meio corações quebrantados, ó Pai, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor e acode
na nossa necessidade. Oramos assim, sabendo que não somos merecedores de nada, mas certos de uma coisa: o Senhor é quem garante na cruz a nossa vitória. E é no teu nome que nós oramos hoje e sempre. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Dê um abraço aí no seu irmão. Que a sua semana seja uma semana de vitórias. E eu convido os pais que não vieram de manhã a virem aqui à frente rapidinho. Põe mais áudio no meu microfone aqui, ó. Pais que não vieram de manhã, venham aqui na frente rapidinho, que eu tenho um presentinho para você.